Então vamos lá, gente, para o nosso último encontro do Degusta, trazendo hoje as 7 leis universais. Lembra daquela frase que a gente diz: quem ri por último, ri melhor? As 7 leis universais é a primeira coisa que me trouxe aqui, né? O que eu queria trazer para vocês? As 7 leis universais. Mas quando a gente está num processo de mudança, está num processo de dar um passo, a gente precisa saber onde a gente está. Porque eu não posso colocar no Waze do meu carro que eu quero ir para São Paulo se eu não disser para ele que eu estou em Campinas. Então, aquele momento onde nós nos conectamos com o nosso corpo e com a nossa história de vida, era como se primeiro nós precisássemos nos reconhecer, né? A gente primeiro precisa saber quem a gente é, aonde a gente está, para saber para onde a gente quer ir. Porque senão, como diz Alice no País das Maravilhas, qualquer lugar serve. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que mudar paradigma é sério, sabe? A ciência já provou que a partir dos 35 anos, tudo que nós pensamos é no automático. É como se a gente tivesse mesmo um hardware e ali a gente vai repetindo 90% daquilo que eu pensei ontem, eu vou pensar hoje de novo. Agora, se a gente pensa que a gente teve pensamentos de alegria, de bem-estar, de prosperidade, é maravilhoso repetir, né? Mas quem mantém esse patamar? Então, a gente sabe que nós somos invadidos por pensamentos nefastos, tanto que ontem eu fiz um stories, que vocês devem ter visto, eu pus no grupo, sobre o nosso pensamento coringa, que para quem não sabe, o pensamento coringa é uma palavra que eu inventei, porque o coringa do baralho é aquele que vale o tempo inteiro. Então, esse nosso pensamento coringa é um pensamento de bem-estar que a gente coloca automaticamente em cima daquele pensamento nefasto e repetitivo. E você vai escolher aquela frase fácil, fácil de memorizar, que faz o seu coração descansar. Quando eu digo para mim mesma que eu estou no auge, né, das elucubrações, eu digo para mim: eu fui sonhada na mente do todo, meu coração descansa. E você pode dizer: eu sou, tudo está dentro da mais perfeita ordem divina. Cada um vai perceber qual é a sua frase de descanso, o seu pensamento coringa. Mas ele precisa ser automatizado. Do mesmo jeito que a gente automatizou esses 90% que a gente repete, a gente vai automatizar esse para não dar tempo, para não dar espaço para aquele pensamento nefasto estar invadindo a gente sem ser convidado. Porque, na verdade, nós não pensamos, nós estamos sendo pensadas. Então, muitas vezes, lá atrás, quando eu trazia até a explicação do Axis, e acho que é incrível, vale super, muitas vezes a gente tem que perguntar a quem pertence isso, sabe? Porque esse campo não tem separação, nós somos um, nós estamos todos unidos, por mais que isso possa soar estranho ou desconfortável. Então, a gente está o tempo inteiro captando alguma coisa que não é nossa, uma energia que não é nossa, um pensamento que não é nosso, e muitas vezes a gente também está trazendo um pensamento ancestral. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma crença, que aí você fala: nossa, mas de onde eu trouxe essa história, né? Se vocês perceberem na família de vocês, quais eram aqueles medos latentes? Por incrível que pareça, na minha família tinha medo de chuva e de assalto. Então, era uma coisa muito engraçada as histórias, que a minha avó entrava debaixo da mesa na hora que chovia, e a minha tia-avó, que criou minha mãe quando a vovó morreu,
Na hora de dormir, ela punha todas as joias em cima da mesa da sala de jantar. Porque aí, se o ladrão chegasse, já ia embora com as joias sem precisar ir para o quarto. Então, veja quantas crenças de medo, de insegurança, ou de certo e errado que a gente vai trazendo, né? Então, na verdade, nós precisamos mudar paradigmas. O que é um paradigma na nossa vida? É um termostato. Eu deixei isso aqui para eu não esquecer. Quando a gente coloca lá 18 graus, e esse termostato vai fazer com que, quando essa temperatura sobe, vai voltar nos 18. Quando desce, vai voltar nos 18. Quando a gente está numa proposta de mudança, se nós não estivermos muito conscientes de quem nós somos, aonde nós estamos e quem nós queremos ser e para onde nós queremos ir, nós vamos derrapar e cair da bicicletinha no meio do caminho, sujar o bumbum de lama e ter que recomeçar o processo. Então, é fácil? Não é fácil. Então, eu sugeriria para vocês que antes de eu passar para vocês as leis, se vocês tiverem mesmo vontade de que esse processo seja um processo de mudança, que vocês tenham um lugar, um momento no dia de sentar e escrever. Sabe, escrever esse projeto de vida que você quer viver com clareza de detalhes, sem nenhuma humildade. A gente não precisa ser humilde de pedir só um pouco, a gente pode pedir tudo e pode ter tudo, porque essa também é uma crença, não se pode ter tudo. Então, se eu sou feliz no amor, eu tenho que não ter saúde. Se eu tenho saúde, eu tenho que não ter dinheiro. Então, o que vem acontecendo? O Bob Proctor, meu mentor maior da vida, ele tinha um cartãozinho. Eu acho que para homem vale muito essa coisa de ter o bolso. Para gente, eu acho mais complicado. Mas hoje, é pena que não está aqui agora a minha bolsa, mas eu agora arrumei uma cadernetinha desse tamanho, que está comigo dentro da minha bolsa o tempo inteiro. E eu escrevo ali como um filme. Sabe aquele filme que você assistiu ontem? E aí você lembra cenas desse filme? É a mesma coisa. Eu vou escrevendo aquilo que eu quero viver, por mais absurdo que possa parecer. E é tão interessante que quando a gente coloca algumas coisas. Olha, outro dia eu coloquei um carro. E é um carro que está muito longe do meu patamar, mas não tem julgamento, tá certo? Se eu estou acreditando que eu sou um ser infinito, feito à imagem e semelhança do todo, capaz de criar a realidade que eu escolho viver, eu posso sonhar o que eu quiser, tá certo? E o que acontece? Você sai na rua, você começa a ver o bendito do carro. Eu paro na hípica para almoçar, olho do lado, tem um do meu lado. Aí eu vou na aula de Pilates, eu olho, tem um do meu lado. Eu falo, é sinal do universo, ele está caminhando, ele está chegando. Por quê? Eu quero abrir a frequência adequada para abrir possibilidades. Então, eu vou trazer para vocês uma imagem que vocês podem colocar nesse caderninho de vocês. Imaginem um violão de 7 cordas. Nós temos 3 cordas para cima, 3 cordas para baixo e nós somos essa cordinha do meio. Qual é a frequência dessa nossa corda? Qual é esse som que a gente está vibrando agora? Qual é esse som? É um som agradável? É um som que arranha o ouvido? É um barulho desconfortável que não me deixa estar no meu bem-estar? Começa aí a perceber, vai no teu corpo, vocês já têm corpo. E quem está aqui não fez o Alinhe-se com o seu corpo, está lá no YouTube. O único Alinhe-se que eu não gravei foi o Alinhe-se das leis sistêmicas, porque um campo morfogenético não tem como a gente estar assistindo depois. Aquela energia não está ali, aquele movimento, aquele fenômeno não está ali. Então, me conta assim, me conta não, mas percebe com você o que é essa sintonia, que sintonia você está aqui. E aí o que acontece? Quando a gente vai entrando na possibilidade de pular dessa
linha do meio para cima, nós temos 3 para cima, né? A partir do momento que eu ponho o meu pezinho na primeira acima, eu vou abrindo possibilidades para a segunda, para a terceira e para infinitas. Acontece que o para baixo também é verdade. Então, quantas vezes, vai percebendo isso, quantas vezes a gente baixa essa nossa frequência e acessa essa primeira de baixo. Então, alguma coisa não deu certo e nós entramos na frequência do aborrecimento, em vez de olhar e falar aonde eu estava pensando, o que é que foi que me fez criar isso. Não, eu vou julgar, eu vou buscar culpados e vou abrir uma frequência para baixo. Então, a partir do momento que aquilo não deu certo, outras tantas coisas têm chance de também não dar certo. Vocês conseguem se lembrar desses dias em que parece que tudo dá errado, porque nós vamos abrindo essas frequências. Então, a nossa escolha de perceber que mudar paradigmas é estar aware. Essa palavra não tem tradução. É uma consciência acordada. É uma consciência acordada. É o orar e vigiar da Bíblia. E quanto mais nós repetimos, mais a gente vai sendo capaz. Quando eu quero aprender uma nova língua, eu preciso repetir N vezes para ter o acento certo, a entonação certa. Então, a mesma coisa quando eu quero estar nesse lugar. Gente, nós estamos nessa desde quando? 2020, né? Aprimorando nossas técnicas, aprofundando mais e mais, e a gente viu que nós estamos aqui pondo o pezinho em 24 e ainda queremos chegar em alguns lugares que a gente não chegou, tá certo? Só que cada vez mais a gente vai tendo clareza aonde foi que a gente errou, aonde foi que a gente não prestou atenção nisso aqui, nessa cordinha. E aí como se eu tivesse uma criança, sabe aquela criança que cai na piscina, que está bem distraída e cai na piscina? É a mesma coisa. Na distração, a gente vai abrindo, 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 quando viu, foi. Então, a primeira coisa, se vocês estão aqui hoje para compreender o passo a passo das 7 leis, é saber que milagre não cai do céu nem dia 24 de dezembro, porque Papai Noel não existe. Então, nós precisamos, sim, fazer essa escolha de saber que eu decido mudar. Porque a gente não pode entrar na frequência de estar se queixando das coisas, de estar reclamando. Mas nós precisamos entrar na frequência da indignação. Aliás, uma vez eu fiz uma live lá na oficina sobre isso, e qualquer hora eu vou trazer de volta, porque indignar é preciso. Porque a gente vai ficando, coitadinha, naquela zona de conforto, e é assim mesmo. Ai, aí aquela hora que a gente toma posse e fala: não, eu não quero mais isso. Não é isso que eu escolho criar. Ou isso que está acontecendo comigo, eu sou responsável. Nada acontece na minha vida por acaso, porque eu sou uma coitadinha, porque eu sou vítima. Não. Então, a primeira coisa é isso, é cada uma tomar agora a sua responsabilidade. E se você escolhe mudar, escolha estar atuante, com disciplina, e vai escrever todos os dias aquilo que você está querendo criar. Não adianta você ficar achando que só a sua cabecinha tá boa para estar pensando isso. E agora a gente vai trazer aquele nosso corpo e vamos só por um segundo fechar os nossos olhos, deixar os nossos pés no chão, sabendo que essa frequência também é necessária, que a gente vem falando coisas e essas coisas vão trazendo sensações, vão trazendo emoções e essas emoções vão trazendo vibrações. Para estar percebendo o que é que você está vibrando agora. Sabendo que os nossos pensamentos estão criando o tempo inteiro. E que aí, a partir dos nossos pensamentos, a gente vai olhando para as nossas
escolhas. As nossas escolhas vão criando comportamentos. Os nossos comportamentos vão criando experiências. As nossas experiências vão criando emoções. E as nossas emoções têm respostas químicas, biológicas e energéticas, que é a nossa vibração. Então, lembrando que a nossa conversa com o universo não é falando. Então, muitas vezes a gente acha que só ficar tendo bons pensamentos e emitindo boas palavras resolve. Mas se eu estou ali falando coisas boas, quantas vezes a gente se pega rezando um Pai Nosso e com um pensamento no medo, sabe, na insegurança, quer dizer, eu estou falando alguma coisa que eu já não estou acreditando, porque eu estou vibrando um medo, porque eu acho que isso não vai acontecer. Então, essa questão da gente olhar para essa cordinha do meio é para compreender, antes de mais nada, eu estou vibrando, estou coerente com isso que eu estou querendo nesse momento? Né? Qual é, como diz a professora Lucilena Galvão, qual é a sinfonia da sua vida que você está oferecendo para o mundo? Qual é a sinfonia que você escolhe? Então, é olhando para isso. E um outro exemplo que eu acho muito bom para ficar muito fácil é quando a gente quer escutar uma determinada estação de rádio. Então, eu quero escutar Antena 1 Campinas. Mas eu vou lá e ponho, em vez de pôr 107,5, eu vou lá e ponho 94 alguma coisa. Achando que eu vou escutar a 107, deixando a frequência em qualquer lugar. Então, se isso acontece, se a gente pode acreditar nisso e perceber isso numa estação de rádio, numa estação de televisão, num Wi-Fi, que a gente só está aqui agora, porque essa coisa, essa força invisível chamada Wi-Fi existe. E acontece que é como se cada um de nós tivesse o seu próprio Wi-Fi e nós estamos emitindo o tempo todo informações. E quando eu estou emitindo informações, eu estou recebendo mais do mesmo. Mas muitas vezes a gente também precisa parar para compreender isso. Porque muitas vezes o mais do mesmo quer dizer que o universo vai me trazer situações, vai me trazer pessoas para criar situações para que eu me sinta mais desse jeito. Então, é aquela história do papel e do contrapapel, sabe? Eu vou atrair aquela pessoa, digamos que eu esteja me sentindo sozinha, coitada, mal amada, abandonada, eu não vou atrair uma pessoa que também se sente abandonada. Não é o mais do mesmo, não é isso. Eu vou atrair uma pessoa que vai criar situações comigo para que eu me sinta mais traída, abandonada. Então, para a gente perceber o quanto nós não somos vítimas, né? A gente é parceiro, parceiro de viagem. Então, a gente está sempre buscando, se eu estou no papel, eu vou buscar quem é aquele contrapapel que vem aqui para fazer com que o enredo finalize. Percebem isso? Então, essa questão da gente começar a olhar para as leis, e lembrando que são 7 leis, e que essas leis, como se fossem elos de uma corrente, uma vai conversando com a outra. E quando a gente escolhe olhar para essas leis do fundo do nosso coração, que o nosso coração é um campo magnético 5.000 vezes maior do que a nossa mente. Que então é quando eu já passei para vocês aquela meditação dos chakras lá atrás, mas se quiserem eu posso passar de novo, que é uma meditação que trabalha um pouco essa nossa causa oculta, essa nossa energia em desequilíbrio, para que esse nosso lugar do coração
possa estar vibrando aquilo que a gente escolhe, porque é o coração que traz, não é a mente que traz. Porque aí você fala, mas você não manda imaginar? Imaginar não é com a mente? Só que quando eu estou imaginando, eu tenho que me sentir já lá naquele lugar. Porque quando eu já estou me sentindo lá, eu não vou dizer que é uma coisa que eu quero para daqui a um mês, daqui a um ano, porque aí eu vou estar dizendo que me falta. Quando eu digo que eu já estou vibrando naquilo como se eu já tivesse, aquilo não me falta. Então, é nesse lugar que a gente vai estar sempre se buscando estar. Então, por isso que quando a gente escreve, a gente vai entrando nisso, porque isso vai criando um sentimento, que vai criando uma emoção, que vai criando uma vibração. E é por isso que vem do coração, isso tudo. Tá bom? E aí, nós vamos olhar para uma coisa assim. Eu sou essa pessoa aqui, essa Regina aqui, desse jeitinho que ela está aqui hoje, ela vai sempre criar mais disso aqui, mais do mesmo. Então, o que que eu tenho que ser? Eu tenho que ser uma nova pessoa para criar um resultado diferente. Então, eu vou olhar para o meu resultado e vou dizer quem é essa pessoa capaz de ter esse resultado. E a partir desse momento, eu vou olhar para a minha autoimagem e para o meu automerecimento. Por isso que a gente já trabalhou a nossa história de vida. A gente foi olhar a nossa criança ferida, nós fomos tomar os nossos pais, para que a gente possa estar partindo de um lugar inteiro. Porque isso lá atrás eu senti que foi como se ficasse um vácuo que faltou e que por isso os nossos resultados às vezes não eram alcançados. Então, agora não, agora nós temos corpo, nós temos essa consciência dessa comunicação, do quanto esse nosso vácuo quântico conversa com o universo o tempo todo, né? Que é essa emanação da que vai desse espaço, desse meu vácuo quântico, dessa minha assinatura quântica, que é única no mundo, que é como o meu RG. Só eu tenho o meu RG e só eu tenho essa assinatura energética no meu vácuo quântico. Então, a partir desse lugar é que a gente vai conversar. Ok? Então, prontas para as leis? Vamos lá? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês. Como que as leis chegaram para nós, na nossa civilização? Em 1908, apareceu aquele livrinho verde fininho chamado Caibalho, que trazia essa sabedoria ancestral que foi reconhecida por Hermes Trismegisto há 5.000 anos antes de Cristo. Hermes Trismegisto é uma figura que até hoje ninguém sabe dizer se realmente existiu ou não existiu, mas ele era considerado o mestre dos mestres. E esse livro foi assinado por os 3 iniciados, mas também há controvérsias, né? Porque há quem diga que ele foi escrito por William Walker Atkinson, tanto que tem uma outra versão que fala sobre isso. E para quem não sabe, eu também escrevi um livro, tive a coragem, a ousadia de escrever um livro sobre as 7 leis voltado para crianças e pré-adolescentes, que se chama O Sonho de Cacaia e que está na Amazon. Às vezes a gente lê uma historinha infantil, traz para a gente de uma forma mais fácil um conhecimento do que a gente está olhando realmente. O livro Caibalho, eu sugiro que todo mundo leia, todo mundo que quer se aprofundar nas leis. Mas a gente também pode ter um olho clínico para ler, porque se você achar que você vai ler de cabo a rabo, você vai largar ele no meio do caminho. E você vai perder a coisa mais importante dele. Então, imagine que você vai lendo aquilo que você traz para a sua vida. É isso que eu vou trazer para vocês aqui. É o essencial do livro. É aquilo que cabe na nossa vida, que cabe na nossa prática, que faz com que a gente tenha o passo a passo da mudança. O resto
sabe? Aquilo que fica muito filosófico ou muito profundo, né? Por exemplo, a lei da correspondência, eles fazem de uma forma muito profunda, porque tem camadas e camadas e camadas, e aí a gente vai se perder. Então, não se preocupe com isso. Então, quando esse livro chegou, ele dizia assim, lá na primeira página, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Então, quando os ouvidos estão abertos, as bocas chegam trazendo as boas novas. Então, a partir daí, ele foi usado como berço de tudo, porque ele foi o berço das religiões, o berço da psicologia, o berço da filosofia, o berço da astrologia, tudo veio desse mesmo lugar. E quando vocês podem estar pensando assim, nossa, é alguma coisa muito nova que vem por aí, não. Vocês vão perceber que é só olhar para o lado que as leis estão aí na nossa vida. E o mais interessante é isso, queira a gente ou não, a gente tenha consciência disso ou não. E como a lei do acaso é uma lei não reconhecida, é uma lei que não existe, é bom que a gente tome tento e de olhar para saber que nós estamos atuando junto de todas essas leis. Então, eu vou trazer para vocês a primeira lei, que é a lei do mentalismo. E vou falar os axiomas de cada lei. E você vai deixando entrar no seu corpo, porque pensa que é uma coisa que você vai compreender com todo o seu ser, com essa centelha divina que está aqui, né? É por aí que a gente vai tomar desse conhecimento, né? Quase que um tomar, como a gente fala do tomar no sistêmico, tomar com as células, para que isso possa tomar um lugar no nosso corpo, que definitivamente a gente não queira mais repetir as mesmas coisas. Então, o todo é mente, o universo é mental. Tudo que existe nessa realidade foi pensado na mente de Deus. Tudo à nossa volta foi pensado na mente de alguém. Se você olhar um copo, o telefone, seu computador, o óculos, tudo que existe à nossa volta, antes de desacelerar e chegar na matéria, foi pensado na mente de alguém. O nosso pensamento cria a nossa realidade. Por isso que a gente traz o pensamento coringa, que é aquele pensamento que vai dar um basta naquela realidade que eu possa, porventura, estar criando sem querer criar. A lei da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Essa frase também está na Bíblia. O que está fora é como o que está dentro. Então, quando nós olhamos a nossa realidade e alguma coisa está me dizendo que eu não estou satisfeita com essa minha realidade, eu tenho que olhar para dentro, porque é um espelho daquilo que eu estou pensando, sentindo, emanando e criando. O nosso corpo reflete aquilo que está na nossa mente. A realidade é esse espelho. Então, muitas vezes, quando a gente também está percebendo no corpo que o corpo traz uma dor, uma patologia, ou mesmo uma depressão, seja lá o que for, é parar para olhar para trás, o que está por trás, né? Aquilo que primeiro foi pensado na minha mente, para depois desacelerar e trazer para essa realidade. Porque com a graça de Deus, as coisas não acontecem imediatamente, precisa de uma desaceleração, porque senão naquele momento que a gente falasse, eu quero matar o meu marido, você mataria, né? Por sorte a gente fala isso e tem um tempo para a gente saber que esse pensamento não é uma coisa real. Lei da vibração. Tudo está em movimento, tudo vibra. Tudo, absolutamente tudo. Se você olhar em volta da sua casa, as paredes, a mesa, a cadeira, a agenda que está na sua frente, o copo, tudo vibra, tá? Matéria e energia são diferentes graus de uma mesma coisa.
Então, cada coisa tem a sua vibração, mas tudo vibra. Tudo que está ao nosso redor vibra. Nós vibramos e atraímos pessoas e situações que vão nos permitir criar aquilo que está vindo como backup nosso. Então, nós vamos buscando esse papel e contrapapel. É como se nós fôssemos um protagonista e nós vamos buscar aquelas pessoas que vão trabalhar com a gente naquele filme. Para mudar uma realidade, nós precisamos mudar pensamentos e vibrações. Então, percebe que agora nós já estamos falando de duas leis, da lei do mentalismo e da lei da vibração? Então, o tempo inteirinho, o pensamento vai ser refletido através da lei da correspondência e vai aparecer como uma vibração. Polaridade. Essa é uma lei absolutamente presente na nossa vida, né? Nesse modus vivendi dessa nossa geração, dessas gerações, dessa vida, dessa realidade. Porque a gente vive no certo e no errado, no bom e no mal, e no julgamento o tempo todo. Então, a lei da polaridade mostra que tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. Semelhante e dissemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza e diferentes em graus. Os extremos se encaixam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, esses axiomas são, assim, às vezes complicados da gente entender. Mas se a gente colocar no físico, nós vamos olhar um termômetro. Não tem como a gente determinar em que momento aquilo ficou quente. Tudo é uma referência. Se eu quero uma água para o banho, eu quero uma referência de quente. Se eu quero uma água para fazer um café, sabe? Se eu estou vivendo no Brasil, nesse calor de verão, se eu estou agora nos Estados Unidos. Então, essa questão do termômetro mostra para a gente que isso aqui é só uma questão de referência. Né? Quando eu digo que eu amo e odeio ao mesmo tempo, é só uma questão de referência. É só a maneira que eu coloco o meu óculos para olhar uma determinada situação. Por isso que a gente encontrando esse caminho do meio é o caminho que faz com que a gente saia desse julgamento. E a gente o tempo inteiro está no julgamento, por mais que a gente esteja tomando cuidado, orando e vigiando 24 horas por dia, tá certo? Se a gente falar no mental, a gente vai falar do amor e do ódio. E uma das coisas muito lindas da lei da polaridade e de tocar o bem-estar, porque quando eu tenho um polo aqui e um aqui, quando eu vou para o caminho do meio, eu subo em direção ao todo. É como se eu tocasse o bem-estar nesse lugar. Só que isso é uma virtude. A gente tem que querer. E sabe aquele momento que você está numa picuinha com uma pessoa? Sabe aquela picuinha, aquela coisa que está te incomodando? E você pode sair desse lugar. Então você fica assim, porque ela é isso, porque ela é aquilo, bababá. Você está lá naquele pó. Você pode fazer esse caminho do meio, mas você não quer, porque o nosso ego grita. Então, é a hora que a gente tem que acordar uma virtude, de falar, eu estou escolhendo mudar, eu estou escolhendo mudar os meus paradigmas, eu preciso fazer diferente, eu escolho fazer diferente, por mais que isso me custe. Sabe, num primeiro momento, e depois, quando a gente vai na repetição, criando esse hábito de não julgar, de não participar de conversa de julgamento, de quando começar uma história, você se abster de ficar ali, dando sua opinião. Eu sei que é difícil, gente, tem horas que a gente vai se sentir meio um peixe completamente fora d'água. Mas é o exercício de sempre, de todo dia, que começa dentro de casa, que começa na família,
sabe? Que começa naquelas coisas pequenas que a gente determina que fulano é assim. Sabe aquele que dorme na sua cama com você todo dia? Ele é assim, tem jeito. Começa a abrir mão disso. Aí a gente faz isso com o filho, faz isso com pai e mãe, faz isso com sócio, com tudo. Então, é uma mudança de paradigma muito grande querer fazer diferente, tá? Querer tirar o rótulo das pessoas. Porque se eu quero abrir minha caixinha para fazer diferente, eu não vou deixar a pessoa trancada naquele rótulo de que fulano é assim e não tem jeito, tá bem? Bom, então, dominando essa lei, a gente toca a virtude. Depois tem mais coisas para a gente tocar, mas por enquanto é por aqui que a gente vai. O ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento para a direita é a medida do movimento para a esquerda. Estar parado é estar fora da lei. Quando que a gente vê isso, se a gente for comparar com uma constelação? Quando na constelação a vida está para frente, a morte está para trás e a gente está parado lá no fundo. Então, nós estamos contra a lei do ritmo. A vida está acontecendo e a gente vai ficando. Vai ficando numa zona de conforto, vai se congelando, vai sentindo uma depressão e vai se deixando nesse lugar fora de ritmo. A arte é repousar onde se deseja estar, neutralizando as oscilações. Então, de novo, ele fala da água, né? Então, eu não quero nem água fria, nem água fervendo. Eu quero uma água de uma temperatura gostosa, que é o caminho do meio para eu tomar meu banho, né? O mental é a mesma coisa. Eu tenho medo, o medo, eu preciso do medo, o medo me protege, o medo me faz estar alerta. Agora, a ausência total de medo é uma ousadia, eu coloco minha vida em risco. Então, quando eu vou usar esse medo nessa forma correta, eu sempre vou estar usando de coragem, não de ousadia. Então, para tudo, a gente vai percebendo em tudo na nossa vida. Por isso, a gente precisa de tempo, a gente precisa de paciência, para que a gente possa estar traduzindo o tempo todo quando é que a gente está fluindo fora da lei. Quando a gente começa a perceber que alguma coisa está truncado, alguma coisa está incomodando, você pode parar e olhar, porque alguma coisa está fora da lei. O caminho do meio, então, é sempre o bem-estar. A outra lei é a lei da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. É como a lei da gravidade. Quantas vezes eu soltar esse copo, ele vai cair. Porque é lei. Lei é 100%, não é 99%, tá? A lei do acaso não existe. Vai nos ajudar, essa lei nos ajuda a jogar o jogo da vida, sem sermos jogados por vontades alheias e circunstâncias fortuitas. Se você planta mamão, você colhe mamão. Muitas vezes na vida, a gente planta mamão, mas a gente tem uma sensação de que vai colher morango. E em tudo assim, né? Então, é a gente saber que nós somos a causa, não só criamos a causa. Então, quando eu também estou querendo criar um cenário muito maravilhoso para mim, eu preciso ser já essa causa. E como é que é ser essa causa? É já me sentir como essa pessoa que já tem isso. Porque se eu me sinto inadequada, pouco inteligente, pouco capaz, mas eu estou olhando para aquele lugar, eu não vou chegar lá. Porque a coisa tem que acontecer desse nosso espaço interno com o universo. A conversa desse vácuo quântico com o universo. A conversa daquilo que eu estou vibrando.
Então, estar nesse bem-estar é a chave, sabe? Que aconteça o que acontecer. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Amanhã eu vou gravar a minha mentoria do Alince, que vai realmente fechar um círculo e vai acontecer essa mentoria. E vem um pessoal aqui em casa, vão ser 4 horas de gravação. E eu precisava escrever todo esse material. E eu uso no meu consultório um iPad pequenininho, que é um iPad que eu uso para tirar as fotos. Mas a minha neta me deu de presente um iPad novo, grande, lindo. E eu fiquei muito feliz. Passei o fim de semana, porque não tinha, perdeu o carregador, passei o fim de semana no shopping, correndo atrás do carregador e tudo. E eu estou trabalhando muito, graças a Deus, o ano começou para valer aqui. Então, as minhas horas vagas eram o quê? Escrevendo, porque amanhã eu vou sentar e falar por 4 horas. Aí eu escrevi uma parte segunda na hora do almoço, depois a segunda noite escrevi por quase 6 horas. Na terça-feira de manhã ainda sentei aqui e escrevi mais umas 2 horas. Quando foi 1 hora da tarde, mais ou menos, eu descobri que eu perdi tudo. Eu perdi tudo que eu escrevi. O primeiro momento, eu juro que eu achei que eu ia ter um AVC, porque a pressão da minha cabeça era uma coisa, e eu queria ligar para alguém. E o pior que é o tipo da coisa que você não tem como ligar, porque você não tem como mostrar. Mas aí eu esperei, às 3 horas da tarde, a minha paciente que chegou aqui, super jovenzinha, sabe tudo. Eu falei, já sei, eu vou mostrar para a Lulu e ela vai dar um jeito para mim, ela vai achar, né? Ela olhou tudo e falou, Rê, desculpe, você apagou. E aí eu me lembrei que teve uma hora que a tela virou e eu fui tentar desvirar. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu me fiz essa pergunta, sabe? Eu tô tão atrapalhado, uma semana tão cheia de coisa, né? Que eu preciso, não posso perder tempo para nada. Por que que eu criei isso, né? Porque fui eu que criei. Não, o acaso não existe, sabe? Foi a minha energia que fez com que aquela coisa se apagasse aqui na minha frente. E aí eu consegui falar que eu queria estar no bem-estar, fosse o que fosse, eu queria compreender o que é que eu estava precisando enxergar nisso tudo. E quando eu fui dormir, eu pedi para sonhar com o Bob Proctor, que é o meu mentor. Eu falei: olha, você vai me ajudar, você vai, sabe, fazer com que eu tenha mais facilidade amanhã para reescrever isso tudo. E eu vou dizer para vocês, gente, que eu acordei e eu comecei a escrever de um outro lugar, de um outro jeito que eu gostei muito mais. E que eu acho que a minha mentoria vai ganhar muito de ter, porque mudou, sabe quando você muda o foco? Quando você traz de um jeito ou do outro? Então, a gente tem que começar a parar e olhar, falar assim, olha, por acaso não foi, sabe? Por acaso não foi. O que é que tem aí? E quando a gente olha para isso, a gente não precisa já jogar, sabe, chutar o pau da barraca ou achar que tudo foi porque a gente não merece, porque a gente não é bom o suficiente, porque a minha primeira coisa é isso, eu sou uma burra mesmo, porque eu não entendo nada dessas tecnologias, quero me meter a usar coisas diferentes, coisas novas e não entendo, não devia fazer isso. E não é por aí, sabe? E aí você vai fazendo o quê? Você vai entrando nesse lugar da virtude, de você não julgar, de você também olhar para você com paciência. Nós vamos chegar na paciência agora, porque a gente vai chegar na lei do gênero. Então, a lei do gênero é que tudo nessa vida tem seu princípio feminino e seu princípio masculino. O gênero se manifesta em todos os planos, né? O nosso corpo, como vocês já sabem, a gente já falou bastante, o nosso lado esquerdo é o nosso lado yin, que é o lado regido pelo lado direito do cérebro, que é o nosso lado da mãe, da lua, do inconsciente, do gestar, da paciência.
E aí a gente tem o lado yang, que é o lado direito, que é regido pelo lado esquerdo do cérebro, que é o lado do pai, é o lado do sol, é o lado do fazer, é o lado do semear, é o lado do para fora. E essas duas energias precisam fluir e dançar, porque quando a gente é uma coisa só, se eu sou só yin, eu fico lá numa apatia, sabe, esperando que alguém resolva, que alguém venha me resgatar. Se eu sou yang demais, eu estou sempre atropelando as coisas, eu não dou tempo ao tempo. Se a gente olhar um pé de mamão, ele tem um tempo entre semear e você poder colher o primeiro mamão. Um bebê tem um tempo entre o semear e o bebê poder nascer. Então, se a gente olha para a natureza, a gente sabe que assim é a nossa vida, né? Nós precisamos nos dar esse tempo. Então, agora a gente está aqui olhando para coisas novas, diferentes. Como é que eu faço para amanhã ter um novo óculos para ir para a vida dizendo, não, agora eu vou considerar as leis da minha vida. Eu não vou mais empurrando com a barriga, eu não vou mais me vitimizar, eu não vou achar que eu sou vítima das circunstâncias, do azar, que nada dá certo para mim, porque eu não sei mesmo. Não. Eu vou olhar e vou dizer o que é que eu ainda não estou considerando nesse caminho, né? Por isso que eu coloquei para vocês aquela mandala que já estava lá no meu Instagram faz tempo, mas eu resgatei, onde estão todas as leis. Então, imagine que você coloca no centro disso a sua questão. Alguma coisa que está te angustiando, alguma coisa que está fazendo com que você se sinta angustiado, incapaz, seja lá o que for. Você vai pegar esse problema e vai falar: o que eu penso a respeito disso? Né? Qual é a realidade que eu estou vendo que eu não estou gostando a respeito disso? Qual é o julgamento que eu faço sobre isso? Qual é o ritmo com que eu estou lidando, se é um trabalho, se eu estou procrastinando, se eu sou aquela que digo, semana que vem eu faço, depois eu faço e vou ficando, sabe? O que é que eu estou vibrando a respeito disso? Qual é a causa que eu estou sendo? Porque eu preciso ser a causa. Sabe, às vezes eu preciso sair para a luta, eu preciso sair para agir, para ação, para fazer com que algo aconteça, né? Se eu vou vender alguma coisa, eu preciso sair para comprar essa coisa para poder vender. Eu não vou ficar na minha casa esperando que alguém bata na porta, olha, você quer vender isso? Então, tudo tem a hora em que a gente vai estar semeando, tendo a paciência do semear, e a hora que a gente vai realmente estar gestando e esperando esse tempo acontecer. Então, a gente precisa sentir essas duas energias e perceber quando a gente está em desequilíbrio, sabe? Perceber muitas vezes quando a gente quer muito alguma coisa ou quando essa coisa é conversada entre duas pessoas, normalmente casais ou sócios, sabe? Onde existe um projeto, mas um deles não tem a paciência da coisa acontecer. Então, um percebe, né, que a semeadura está ali, que agora existe um tempo até a colheita, e o outro vem e fala: não, isso aí não deu certo, não, não vai dar certo, e pronto, acabou, atropela tudo. Isso quando não a gente mesmo faz isso sozinho, já fazendo as duas pontas, né? Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar com isso, para que a gente possa usar a lei do ritmo junto com a do gênero na maior potência ou na menor potência, sentindo então esse entrelaçamento das leis. Respirem, é muita informação. Muita gente aqui já tinha escutado, né? Falar sobre as leis. Mas é como eu digo, repetição sempre, porque uma coisa nova, uma coisa desafiadora, uma coisa que me empurra para que eu saia daquele lugar de conforto,
eu preciso repetir, eu preciso tempo. Não adianta que a gente não consegue fazer meia boca. Isso eu digo para vocês de cadeira. Tanto que eu fui me convencendo tanto depois que as leis chegaram para mim, que eu fui lapidando mesmo a minha maneira de ser, a minha maneira de compreender. Eu achava que eu podia pensar as leis, e aí eu descobri que não, que eu preciso escrever as minhas coisas para que eu possa ter mais clareza, para que eu possa me permitir ser essa pessoa que está sonhando essa coisa que eu estou querendo criar. E isso vale para tudo, para uma questão importante de saúde, porque a partir do momento que minha mente criou aquela questão ali, eu vou poder descriar essa questão da mesma forma, usando do poder da minha mente, do poder da minha vibração, do pensar corretamente, do vibrar aquilo que eu quero. Então, eu vou vibrar a saúde. Em vez de ficar pensando na minha doença, na minha questão, eu vou estar sempre vibrando essa saúde. Vocês querem me falar alguma coisa? Vocês sabem como usar isso na prática? Vocês têm ideia? Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Fale, Cássia. Esse ponto que você tocou é crucial, que eu acho que é realmente como aplicá-las na prática. Às vezes, quando vem muito pensamento, às vezes eu tenho o hábito de falar cancela, 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 mas a nossa mente é uma mente muito tagarela, ela não para. E Então, e então é o que veja eu bem, sinto. o cancela, 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 aonde ele fica no seu corpo? Você já parou para olhar para isso? É um auto-engano, porque você está falando cancela, cancela, mas você continua vibrando aquele pensamento. Então, a gente precisa entrar no bem-estar. Não tem jeito. Então, por isso que eu digo assim, acha esse pensamento coringa que nem que seja por um minuto ele te tira daquele lugar. Então, ele tirou uma vez. Aí você vai e pensou de novo, ele tirou de novo. E você pensou de novo. Tudo isso você está no comando. Até a hora que, quando ele vem, o pensamento coringa entra, sem que você esteja no comando. Sabe? Você fica no bem-estar. Antes de você achar que você não tem jeito. Sabe? Isso em tudo. Olha, vocês que têm criança, se você for percebendo passo a passo que a gente vai lidando com uma criança, as coisas que a gente fala para a criança, que está no nosso pensamento. E tem uma outra coisa muito importante, que é a causa oculta, porque eu não preciso verbalizar para o outro, né? Tudo está aqui. Então, aquilo que eu estou pensando a respeito da minha criança, nossa, mas esse menino não tem jeito mesmo, pelo amor de Deus, ele me tira do sério. Nossa, realmente, como ele não vai bem na escola, como ele é muito pior do que o irmão dele. Quem nunca fez isso? O tempo inteiro. Por quê? Porque nós vivemos na polaridade. Então, por mais que a gente ame aqueles filhos, a gente está sempre comparando. Como é que um, como é que o outro, como é que aquilo. Sempre a gente vive nessa comparação. Então, a gente é um exercício que precisa disciplina, precisa do corpo. Sabe, eu preciso ter essa disciplina com o meu corpo, de perceber na hora que eu acordo, porque esse bem-estar é corporal que eu sinto. Quando eu abro a janela e vejo um céu azul, que eu vejo um sol, ele é alguma coisa que começo a vibrar dali. O movimento, a hora que eu me obrigo a fazer uma caminhada, nem que seja de 10 minutos, no quintal da minha casa, que seja, eu estou me mantendo no ritmo. Então, quando a gente imagina isso, porque essa minha mentoria, às vezes as pessoas me falam, é uma terapia? Não é uma terapia. É uma metodologia. É um passo a passo. É trazer clareza,
você olhar para quem você é, porque tá tudo, vamos dizer que está tudo escuro. Aí você coloca um foco de luz. Quando você coloca um foco de luz, você fala: Uau, nossa, olha o que eu estou vendo. Então, a gente estava vendo lá no corpo, né? Como é que o nosso corpo reage com as situações. Depois nós fomos vendo as leis sistêmicas, qual eram aqueles fios que estavam soltos, que não estavam deixando a gente fluir. E a partir desse momento que eu juntei aquilo que eu sou agora, que eu estou aqui, e olho para quem eu quero ser, eu vou pondo luz naquilo que eu estou querendo ver aqui. Mas eu tenho que ter essa virtude de querer, porque sabe de uma coisa? É a mesma coisa que a gente fala assim: olha, eu quero fazer uma dieta e eu quero emagrecer 3 quilos. E aí você acorda segunda-feira, está super feliz, vai lá, toma seu suco verde, come uma coisinha, toma um cafezinho, vai fazer sua ginástica, passa a hora do almoço, você come sua saladinha, lá no meio da tarde aconteceu alguma coisa, ou aquele teu projeto de trabalho está mais complicado, ou você discutiu com seu marido, e aí você precisa o quê? Se compensar, né? Ai, pensando bem, não é hoje que eu vou começar essa dieta. Não, pensando bem, quer saber? Quer mesmo? Eu vou comer essa barrinha também, uma barrinha de chocolate de nada que está aqui do meu lado. Eu vou comer essa barrinha. Então, é um exemplo muito bobo, mas nós nos compensamos o tempo inteiro, porque a gente passa meio batido com a virtude, sabe? E a virtude de tocar naquilo e falar assim, não, eu vou respeitar minha escolha, porque é uma escolha que eu fiz de coração, é aquilo que eu sinto que minha alma está vibrando para isso, e eu vou ter disciplina. Porque para a gente mudar, gente, esse paradigma, para eu ser essa pessoa lá, se eu não tiver disciplina de ser essa pessoa desde já, todos os dias, e jogar fora todas as crenças de achar que eu não sou capaz de criar dinheiro, que eu não sou capaz de encontrar um relacionamento, que eu não sou capaz de sair de um relacionamento, que eu não sou capaz de transformar o meu relacionamento, que eu não sou capaz de fazer uma transição de carreira. E vai vendo que eu não sou capaz de dirigir na estrada, que eu não sou capaz de falar uma outra língua. Todas as nossas limitações e crenças precisam ir saindo da frente. E isso é só na disciplina. Por isso que eu digo, é lápis e papel todo dia. Porque você vai perceber que você está tentando se boicotar. Que a gente mesmo fala, ah, não, só hoje eu não vou. Aí só hoje eu não vou ser boazinha. Vou falar mal daquela mulher, sim, quanto eu quiser. Só hoje eu vou falar. Então, é um convite para trabalhar, sabe? É um convite para você brigar com você todos os dias. Para você olhar no espelho e falar: ah, não, você não vai fazer isso. De novo, você não vai se boicotar. De novo, você não vai parar esse projeto. De novo, você não vai repetir aquele diálogo com aquela pessoa. E aí você vai percebendo os seus resultados, porque o resultado é que fala a verdade. Era o que o Bob Proctor dizia. Sabe, você não precisa se justificar para nada. Olha os seus resultados. Aonde a coisa não está indo bem, aonde não está fluindo, para e veja, né? O que é que você está criando, porque é você, não é o outro. Percebem? Jéssica, está séria hoje, tá? Tá séria. Fala. É muito isso mesmo. Oi, Rê, tô séria aqui, tô refletindo, pensando aqui. Porque assim, depois de fazer várias vezes, eu tenho falado isso. Cada dia que eu escuto e eu vejo que assim, a gente sobe um degrauzinho, né? E começa a fazer sentido, né? Todas essas leis no dia a dia, bem nesse momento, né? Que eu acho que quando a gente para
e consegue recuar um pouco e sair do automatismo, né? A gente se permite a vivenciar essas coisas, de equilibrar o chakra, de poder fazer com que essas leis de fato aconteçam, né? Que parece que a gente não trata isso como. Hoje eu estou meio que assim, são os milagres que a gente pode estar tendo a oportunidade de trazer para a gente, né? Porque eles Sim, estão aí. sim, tá E a tudo gente aí. que tem que trazer É, isso para a nossa é a vida. escolha da gente abrir as 3 cordinhas para cima ou as 3 cordinhas para baixo. E a outra Exato. coisa muito interessante que a gente vai se pegando, que aí não é um julgamento, mas é uma constatação no discurso do outro, né? Ainda mais quem atende pessoas, quem lida com pessoas, a gente vai vendo aquela pessoa que vem e traz aquela história, né, daquele relacionamento, daquela história com a filha, com o marido, ou seja lá com quem for, e sempre contando daquela forma assim de vítima, né? Ela não faz, é como se ela não tem nada a ver com isso. As coisas todas são ruins e acontecem com ela. E aí você fala, ai, que vontade, né, de falar, ó, toma seu lugar. Por isso, gente, que olha, eu vou falar até as palavras combinam. Toma seu banquinho. Isso é sistêmico. A gente chega nesse mundo ocupando o banco errado. A gente chega fora do lugar. Então é a mesma coisa em relação às leis. A gente passou a vida sem saber disso, né? Ela estava aí, você via no fundo da sua casa as coisas, a natureza acontecendo, a gente vê o dia e a noite, a gente vê as estações do ano, tudo isso, mas a gente nunca atinou para essa importância, né? Então a gente vai sempre contando a história daquela mesma forma que a gente está acostumado a contar. E aí a gente vai ficando no mesmo lugar. E quando, de passos pequenos em passos pequenos, porque também eu preciso dar conta daquela autoimagem que eu estou levando comigo, né? Porque se eu crio uma autoimagem que não cabe em mim, que eu não acredito naquilo, não, eu não me acho isso, nem nunca vou me achar, isso também não vai funcionar. Né? Então, devagarzinho, a gente vai se melhorando, e a partir do momento que você vai usando essas virtudes, é como se a gente fosse se olhando com um olhar mais de admiração, um olhar mais generoso naqueles momentos em que a gente escorrega de novo, para dizer: olha, tá tudo bem, vamos desembrulhar isso, ver o que que tem aqui, né? O que que a gente precisa olhar daqui, mas é trabalhoso, é todo dia, sabe? E então o que eu queria aproveitar e dizer para vocês é isso, que eu vou fazer um lançamento do Aline, sim, na primeira semana de abril, que vocês estão todas convidadas. Como que vai acontecer isso? Todas as aulas serão gravadas numa plataforma onde você pode ouvir na sua casa, quantas vezes você quiser. Você tem acesso por um ano a tudo isso. E uma vez por mês a gente tem um encontro no Zoom, todo mundo junto, para tirar as dúvidas, para cada um contar os seus perrengues. E todo mês eu vou sortear uma constelação. É lógico que não vai acontecer de ter a mesma pessoa ser sorteada 2 vezes, porque daí vai micar. Mas mais ou menos vai funcionar assim. E eu coloquei como um ano, porque um ano dá muito bem para a gente andar, mas vai ter o passo a passo, vai ter a lição de casa feita desmembrada, sabe? E aí também depende de cada um, né? Falar eu quero fazer ou eu não quero fazer. Eu já fiz N mentorias em que o fulano falava e eu fazia do meu jeito. É que nem você vai no médico, né? Você vai no médico para emagrecer, o cara te dá uma dieta, você chega na sua casa e fala: "Não, eu vou fazer do meu jeito que eu sei melhor". Ou o outro vai lá e fala: "Olha, você vai tomar isso assim, assim, porque você está com dor de estômago", e fala: "Não, eu vou tomar só metade disso". Então, também vai depender de cada um tá querendo olhar para isso. Mas, e como eu já fiz essa mentoria muito individual, né? Quem já fez aqui comigo já sabe também, a gente percebe o quanto de vida mais a gente consegue
perceber. Não, não é nada, achei que era alguma coisa. Ei, o que eu fiz aqui? Ah, inclusive, ela chamava Corpo e Mentalidade, e agora ela chama Mais Vida Individual. Então, quando eu fui percebendo os resultados dessa individual, eu falei, não, agora eu vou criar uma em grupo e gravada para que um número maior de pessoas possa ter acesso e esse passo a passo não tenha um tempo, né? Porque essa individual acontece em 4 encontros. Então, esse é um ano. Você está ali, você tem todo dia, você vai ver o que é que você está precisando ouvir de novo, para que lugar você está precisando olhar. Junto, nós vamos trazer todas as habilidades mentais que a gente tem que mudar a nossa percepção da vida, seja também na nossa história sistêmica, porque nós vamos ter a parte sistêmica lá também, não vai ter a constelação, lógico, mas os exercícios sistêmicos vão ter. E é isso, acho que a gente agora encerra por aqui. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, se valeu, se vocês entenderam as leis, se querem saber alguma coisa, se tem alguma dúvida. Não? Eu quero agradecer muito, porque infelizmente eu não consegui participar das outras vezes, com muita dor no coração, enfim, mas tudo tem o seu tempo, né? Foi maravilhoso, assim, te ouvir falar, assim, aquece o nosso coração, Ah, né? obrigada, Adriana. E nos proporciona, assim, eu que sou nova aqui, eu não estou com vocês desde 2020, né? Faz, como a Jéssica falou, a gente refletir, né? Cada vez mais é isso, a gente tem que parar e pensar e ver onde que é o seu lugar, o que que você está fazendo com esse seu lugar que você escolheu, né? Estar. Então, muito obrigada por ter me proporcionado estar Imagina. aqui hoje. Muito Para mim é obrigada. um prazer. Para mim é um prazer falar sobre isso. É o meu coração também fica muito aquecido. É uma coisa que me move, que me tira da cama, que me faz acordar, que me faz escrever de novo por 6 horas. E é isso. E você, Marcelinho, que chegou? Ah, eu tô apaixonado. Eu sou seu fã, né? Então tô muito feliz. E é exatamente isso, porque a gente não tem noção do poder da nossa mente e como é difícil de conseguir administrar ela todo dia. Sim. Eu falo que eu tô fora, né? Mas eu falo que quando eu era pequeno, tinha um casal de clientes meus que eu admirava muito. E eles têm uma casa em Duas Marias, em Jaguariúna, mas eles ficavam um período do tempo aí, um período na Europa e um período nos Estados Unidos. E eu admirava assim absurdamente, absurdamente como eles eram, tipo, tinham essa questão da simplicidade, mas eles se permitiam ao luxo, que a visão de alguns é como se fosse um supérfluo, mas que eles não viam como esse lado. E é Como uma engraçado como eu experiência, emanei né? isso Muito como uma mais como uma experiência. E eu experiência. emanei isso, exatamente. E eu emanei isso inconscientemente. Hoje, tipo, acontece de eu ficar 3 meses aqui, 3 meses aí, e quando a gente se pega isso acontecendo, e eu exatamente na mesma sequência, do tipo assim, Brasil, Europa, Estados Unidos, depois que eu comecei a ficar muito ansioso, né? Como que eu ia dar conta de lidar com essa logística, assim. E eu parei exatamente para fazer isso, que eu tava com medo e falando, meu Deus, que função, que rolo todo é esse? E eu parei para pensar que, tipo, desde criança, era um casal que eu super admirava, e eles E faziam você já exatamente estava isso. criando essa Brasil, sua Europa, história, Estados né? Unidos. Só que inconscientemente, que é isso? Quando criança, a gente não tem consciência que a nossa mente tem todo esse poder. Sim. Então, simplesmente aconteceu, eu me vi numa situação desesperadora, que do tipo assim, como que eu vou administrar isso? Para mim é muita coisa nova em tão pouco tempo. E aí eu fico recluso. Aí eu quero sumir para eu gerenciar, e eu tenho que gerenciar esse movimento. E é muito difícil administrar isso, realmente, né? Trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Eu Sim. acredito muito nisso, mas é muito difícil, assim. Então,
é exatamente isso, essa função diária de administrar esse pensamento e se vê que às vezes acontece realmente o que você pede, e às vezes você não está preparado para receber o que você pediu naquela hora, mas você pediu, Sim. entendeu? Então, assim, pro bem e pro mal, você tem que saber administrar o seu próprio pensamento. E eu E é acho isso, e é diário. Eu acho que uma Uma coisa loucura. que faz com que a gente tome força é a gente lembrar dos nossos milagres, porque todos nós temos. Se todo mundo parar para Uhum, pensar, todo mundo tem aquela coisa que fala: nossa, olha aquilo, como que isso aconteceu comigo? Nossa, olha que maravilha, como que isso uhum, aconteceu? Então, nessa hora, tem que olhar e falar onde eu estava, como eu pensava, e do mesmo jeito, na hora que acontece algo muito desagradável, a gente também parar e falar como que eu criei essa merda aqui, né? Aonde eu estava, o que que eu estava aham, pensando, o que que eu estava vibrando, e muitas vezes é isso, a ambiência também faz isso. Sabe, às vezes uhum, você já não está lá uma Brastemp, e aí você está vinculada com pessoas que não estão numa vibração legal. E quando você vê, você vai criando aquilo que você não quer criar. uhum, Então, a coisa do estar aware, para mim, é assim, 1000 vezes no dia, sabe? A gente está uhum, olhando o trilho, olha, eu estou no trilho. Ou então, se uhum, pegar fora do trilho, em vez de ficar se julgando, volta para o trilho. Vai lá uhum, e reescreve o teu caderninho. Sabe, uhum, compra uma agendinha, põe na sua bolsa, ou faz que nem o Bob Proctor, faz um cartão, o cartãozinho dele era desse tamaninho, assim, ó, e ele deixava dentro do bolso. E a outra coisa, quando você está aprendendo algo, o que que a gente faz? Nós somos, às vezes, um tanto quanto arrogantes. Ah, eu já sei. Ah, eu já fiz esse curso. Ah, eu já. Ele tem um livro até morrer, que nem uma bibliazinha que aparece, que ele fala, desde que ele tinha 23 anos, ele estuda esse livro a vida inteira, que foi quando ele era faxineiro nos Estados Unidos e ele começa a descobrir o poder da mente, que ele começa a estudar com o Nightingale, e aí ele passa a vida com aquele livrinho. Ele nunca achou que ele já sabia tudo, né? Então, uhum. também é isso, a gente nunca achar que a gente já está bom, sabe? Que a gente já sabe tudo. Não. A gente sempre precisa mais um pouco, sempre Sim, aprofundar um pouco mais. uhum, exatamente. Quer falar, Van? Ei, Regina! Boa noite a todos Tô aí vendo no esse Brasil. auauzinho aí, que delícia. Ai, lembra que eu prendi ela no banheiro? Eu só agradeço, eu já fiz a mentoria, né, individual, depois também de grupo, acho que 2 ou 3, e é uma caminhada. Então, todos os dias a gente está aprendendo, principalmente a estar no estado de gratidão, olhar os pequenos milagres, como alguém aí disse, é verdade, e sempre posso fazer cada vez mais eu aprendo algo diferente, algo que vai ficando, vai fazendo mais sentido. E são as ferramentas para o nosso dia a dia, as ferramentas que você me ensinou muito sobre as perguntas do Axie, sobre as leis. É apavoroso, né? Quando a gente sabe que a gente cria, né? Então, uau, eu estou criando alguma coisa. É isso aí, a nossa autorresponsabilidade. Muito bom. Alguém mais? Thaís? Aí, Então, Oi, Regina. opa, Não, é que eu estou escutando o que o pessoal está falando e desde 2020, né, desde que nós começamos, eu faço e faço, refaço e penso e todo dia e cada vez que a gente pensa, a gente melhora um pouquinho, a gente consegue fazer as coisas de uma forma um pouco melhor. Se eu olhar 2020, quando eu comecei e hoje, nossa, o que eu consegui mudar. Mas quando eu escuto você, eu percebo quanto ainda eu tenho que mudar, mas entendeu? isso todos nós Quanto. o tempo inteiro, é o tempo inteiro, sabe? E a vida é um ritmo, né? Porque se a vida parasse,
A gente teria controle daquilo, mas a vida é esse ritmo em movimento. E a gente precisa saber lidar com as novas situações, né? A gente precisa saber lidar com as novas informações e cada vez mais a gente vai acumulando esse conhecimento. A gente acha que não. Ah, eu ainda não cheguei a lugar nenhum, mas é isso que você falou. Se a gente comparar lá atrás, em 2020, que a gente não tinha noção de nada disso, Nossa, é outra né? coisa, é Então, outra agora, vida. e antes era assim, como assim? Eu vou falar com o universo, perguntar ao universo o que mais é possível. Agora já é uma coisa tão normal, né, corriqueira, do nosso dia a dia. Quer dizer, Uhum. então é maravilhoso, né? Eu acho que a gente está, sim, andando, e é E muito olhar, valoroso, sabe, isso tudo. E a o gente tem olhar que que a gente ter. tem para as coisas é completamente diferente. A maneira que você enfrenta hoje os problemas também é completamente diferente. É outra maneira de olhar. Isso é muito bom. E isso você conseguiu fazer com uma maestria enorme. Eu admiro. Não, eu olho você falando, eu Linda. admiro da onde cria tanta coisa maravilhosa, juro. Ai, meu Deus do céu. Me Verdade emociono. mesmo. Gente, é uma alegria muito grande ter vocês, sabe? Muito mesmo. Porque eu só posso estar motivada porque vocês existem, né? Porque eu não estaria falando sozinha e eu não estaria nem exercitando tudo isso. Porque cada vez que a gente está falando, a gente está aprendendo, sabe? Cada vez que eu vou me preparar para falar alguma coisa, parece que eu vejo um fator que antes eu não tinha visto. Então, é muito bom e estejam comigo, sigam o meu Instagram, eu vou continuar falando do Alice lá. Lembra de pegar essa mandala, faz esse exercício, vai se colocando pequenos desafios, né? E aí você vai percebendo a sua capacidade de criar desafios maiores. Então, eu deixo vocês, um beijo grande e até. Fiquem me vendo e quando lançar o Alice, eu deixo vocês saberem. Ah, Jéssica, você está comigo o tempo inteiro, você não sabe que alegria, porque ela vai em tudo que eu faço. Você fala, não, gente, pelo menos tem alguém que quer me ouvir. Eu posso dizer que eu sou desde o comecinho, né? Desde, acho que os primeiros dias Não, e da ela vai na pandemia, né? jornada, Todas as e ela manhãs. ia em todos os cursos, e ela faz a mentoria, é isso aí. E repete, né? Eu falo, meu Deus, de novo eu vou ouvir e falo, mas é muito bom, porque aí você fala Você todo o que é minha caminho certo. inspiração, viu? Você que é minha inspiração. Obrigada. Fê, quer E falar? você é a nossa, Regina. Hã? E você é a nossa. Exato. Obrigada, gente. Obrigada. Quero Viu? agradecer, Rê, também, assim, né? Eu aprendo muito com você, faço terapia com a Gi, né? Então, muita coisa que você fala, ela fala, e tenho só aprendido muito, né, com vocês duas. E tô super feliz e animada aí para quando começar o Alice eu entrar também. Então, vamos embora. Vamos Obrigada. nessa. Obrigada. Gente, um beijo muito grande para vocês. Torçam para mim amanhã, que amanhã eu vou fazer o começo, é o primeiro passo do Alice. Vou falar por umas 4 horas. Qual? Aí isso não é difícil. Vai dar tudo certo. Depois eu Vai conto, dar tudo certo. tá bom? Beijo. Pelo Boa menos noite, tem pessoal. uma equipe muito boa aqui comigo junto amanhã. Um beijo, Boa gente. noite. Beijo, boa noite. Tchau, Tchau. Tininha. Boa Tchau, noite. Dri. Tchau, boa noite, queridas. Tchau.